Hora de conversar com Mônica Bergamo. Agora há pouco a gente teve a confirmação extraoficial, né, da morte do brasileiro Hanani Glaser em Israel, naquela festa rave perto de Gaza. A gente conversou com o irmão do Hanani e a Mônica obteve agora a confirmação oficial do governo e tem informações também sobre os brasileiros que tentam voltar para casa. Mônica, bom dia para você. Isso, o Megali, infelizmente, o governo, porque os familiares, né, do Hanani, eles já tinham confirmado para a Folha, a tia dele, para vocês aqui, o irmão dele, os amigos dele também relatavam como foi que ocorreu essa morte terrível, terrível desse brasileiro que estava ali em Israel, numa rave, numa festa, numa noite de celebração, e foi vítima, né, do terrorismo do Hamas. E também agora a gente tem do outro lado da fronteira, né, em Gaza, 25 brasileiros tentando sair do território palestino para escapar da guerra e escapar da morte. Israel está fazendo um ataque muito forte a Gaza, e obviamente que ali a estrutura é muito mais precária, não tem esses abrigos que tem em Israel, não tem como se proteger, e os brasileiros, portanto, estão tentando sair de lá. Eles procuraram a embaixada, quer dizer, o escritório, o Brasil tem um escritório em Ramallah, na Cisjordânia, e por meio desse escritório, diplomatas brasileiros estão em contato com esses cidadãos do nosso país que viviam em Gaza e que procuraram o escritório para tentar sair de lá. São 25 brasileiros, eles já estão reunidos e estão tentando chegar à fronteira de Gaza com o Egito. O Megali é uma operação muito delicada, os diplomatas brasileiros tiveram que falar com o Egito para que o Egito aceite abrir uma passagem e que eles atravessem essa passagem para poder entrar no território seguro do Egito e ir até o Cairo, pegar um avião e vir ao Brasil, né? Teve que falar com organizações de lá que poderiam ajudando com transporte, ajudando com comida, ajudando de forma humanitária esses brasileiros a saírem de lá, né, que vão ter essa oportunidade que outros palestinos que estão lá, que são inocentes, que não tem nada a ver com esse ataque terrorista ou que não tem nada a ver com essa guerra, não tem essa mesma oportunidade. Os brasileiros vão ter essa oportunidade. Teve que falar com essas organizações humanitárias e também com interlocutores do Hamas que governam na prática o território, mandam na prática no território, para conseguir que os brasileiros saiam de lá. Uma situação bem dramática. Megali, eles já estão reunidos e estão tentando, portanto, chegar até a fronteira para que a gente tenha, né, menos vítimas brasileiras, se for possível, e estão tentando, portanto, deixar o território Megali. Eu conversei com fontes do governo brasileiro, fontes diplomáticas, que dizem que muitos brasileiros que vivem em Gaza não quiseram sair, não querem sair, porque vivem lá, tem sua família lá, tem filhos, tem familiares, tem amigos, e portanto, decidiram ficar, né, e jogar ali, tentar sobreviver nessa situação terrível, mas 25 quiseram sair, portanto o governo está tentando ajudá-los para que eles cheguem em segurança aqui ao nosso país, Megali. Ô, Mônica, eu tô muito curioso para saber, isso não tá na nossa pauta, mas eu tô curioso para saber o que você colheu de repercussão, se é que colheu alguma, da maneira como o governo brasileiro tem tratado essa crise humanitária, tem tratado a questão dos ataques terroristas do Hamas. Eu pergunto isso porque eu tô vendo aqui uma resposta bastante equilibrada do governo, né? Questões ideológicas foram deixadas de lado, o Lula tratou aquilo pelo nome que tem, né? Um ataque terrorista, reforçando a posição histórica do Brasil de dois estados independentes, enfim. A gente falava ontem, né? Imagine se a gente tivesse um Ernesto Araújo agora no Itamaraty, a gente passaria metade do tempo desmentindo as bobagens que sairiam da boca dele, enfim, um maluco, né? Tenho notado um certo equilíbrio, tanto é que, a não ser uma ou outra repercussão ali e tal, reclamando de detalhes da nota do presidente, isso não tem sido um assunto. O que você colheu pra gente? Eu acho, Megali, que é isso, quer dizer, o Brasil, quer dizer, tem como prioridade o governo brasileiro, óbvio, prioridade máxima retirar os brasileiros que estão lá na região, né, retirar o número de brasileiros, assim que foi anunciado, Megali, que o governo faria essa operação e enviaria aviões para lá, 519 pessoas procuraram o governo. Isso saltou para 1.200, saltou para 1.700, eu nem tenho o número atualizado agora, muita gente querendo sair de lá, e não é uma operação simples, porque obviamente o aeroporto de Tel Aviv está operando em uma situação de muita restrição,
né? Tem o caso desses brasileiros em Gaza, que é complicadíssimo, muito mais complicado do que retirar os brasileiros que estão em Israel, porque nesse momento os brasileiros que estão em Israel estão em maior segurança. Agora, o governo tem mantido aquela posição que manteve desde sempre, quer dizer, o diálogo com as duas partes e um acordo, né? Defender um acordo, porque sem esse acordo, o Megali, não haverá paz. Você sabe que isso me remeteu a uma lembrança, que eu me lembro quando se abriu o diálogo com a guerrilha colombiana, né? E aí se perguntaram, né? Os jornalistas colombianos perguntaram, porque a Venezuela e o próprio Brasil ajudaram nessa negociação. O governo Hugo Chávez e o governo brasileiro ajudaram nessa negociação para tentar levar a paz à Colômbia. E uma jornalista perguntou ao então presidente Hugo Chávez, que estava vivo, como que ele tratava, porque eram terroristas e tudo, e ele falou, quantos anos você tem? E ela falou, eu tenho mais de 30. Ele falou, pois é, eu era soldado e há 30 anos eu ficava nas matas caçando os terroristas colombianos e não se resolveu esse conflito. Então vamos tentar fazer a tentativa do diálogo, né, e de concessões mútuas para que se tente chegar a um armistício, uma deposição de armas e a paz. Então o governo brasileiro joga nessa posição, quer dizer, você dá declarações fortes, o Lula condenou, né, o Hamas, o ato, e classificou o ato corretamente como terrorista, porém o governo brasileiro segue defendendo o diálogo, porque é ele e o acordo, talvez seja impossível. Muitas pessoas que entendem do assunto escrevem, me escreveram, mas é impossível. Quer dizer, mas se não houver essa tentativa, é de fato abrir mão de qualquer possibilidade de que essas coisas não sigam acontecendo, né, Megali? Porque no meio dessa guerra de diversos interesses, de diferentes países que jogam seus interesses ali, né, as pessoas que morrem são esse brasileiro, né, o Hanani, com 23 anos, e tantos outros jovens de Israel e de Gaza, e idosos e crianças que vão morrendo no meio dessa guerra, Megali. Mônica, enquanto essas crianças grandes brincam com as suas armas que matam, a gente está sem nenhum clima para falar das piores crianças do mundo. Então o quadro tá encerrado até segunda ordem. Mônica, um beijão para você, até amanhã. Até amanhã.